Oi, pessoal. Pra quem não me conhece, meu nome é Paola, eu sou ilustradora e assino com Papolas Douradas na internet. Esse áudio não é o mesmo áudio que tá a Paola aí na bolinha falando, porque eu gravei o vídeo inteiro e depois, quando eu fui editar, eu vi que o áudio tava todo zoado. Então, infelizmente, eu tive que gravar por cima e espero que não desconcentre tanto vocês, porque eu também não consigo tirar essa bolinha aí do canto. Talvez eu possa colocar alguma ilustração, só pra vocês não ficarem olhando a minha cara falando errado enquanto eu desenho. Então, acho que eu vou fazer isso agora. Enfim, para esse vídeo eu quero desenhar os meus assinantes do mês de novembro. Para quem não sabe, eu tenho um clube de assinaturas que você pode assinar a partir de R$5 em troca de conteúdos exclusivos. E de vez em quando eu gosto de fazer algumas coisas extras, como esse vídeo, desenhando os assinantes, em forma de agradecimento ao apoio de vocês. Todos os links vão estar embaixo, caso vocês tiverem interesse, mas nesse vídeo, basicamente, eu pedi para os meus assinantes mandarem selfies pelo Instagram exclusivo, e só que teve muita gente que mandou, então eu tô fazendo por ordem de envio. Não vai dar para desenhar todo mundo. Então, eu vou desenhando as pessoas que mandaram e respondendo perguntas sobre o meu processo, perguntas que vocês me fizeram. Isso tudo começou porque no vídeo desenhando sugestões de vocês, eu tava falando sobre a possibilidade de eu gravar um vídeo desenhando enquanto eu respondia perguntas de vocês, e aí as pessoas me mandaram perguntas, aí eu abri um box no Instagram também e pedi pra ter mais coisa pro vídeo, então basicamente vou responder essas perguntas nesse vídeo pra vocês, e espero que vocês gostem, então. A primeira pergunta veio do YouTube, não tem muito a ver com o meu processo do Photoshop, mas eu resolvi responder mesmo assim. Que você usa um aplicativo diferente que não seja Photoshop para fazer os planners. Os planners eu fiz em parceria com a minha amiga Elo Graphic Design. Ela fez a parte de design / diagramação e eu fiz a parte de ilustração. Isso porque eu não quis tanto trabalho para mim e ela também sugeriu essa parte da parceria dela, e eu achei que seria legal juntar o bom ao agradável, né, e facilitar a minha vida. Mas ela e eu trabalhamos com o aplicativo, o programa Adobe InDesign para diagramar, né? E é um programa, assim, complicado para quem nunca teve acesso. Tem alguns cursos na doméstica, por exemplo, de InDesign Basic, se você tiver interesse, mas caso, sim, seu interesse seja produzir produtos de papelaria, eu recomendo você contratar uma designer e você ficar na parte da arte, porque ia facilitar muito. Eu já diagramei um planner esse ano e realmente é uma coisa assim que é complicada, né? Tem muitas páginas e muita coisa para você prestar atenção. Então, fica a seu critério se você quiser aprender um programa novo ou se você contrata algum especialista nisso. A segunda pergunta é se você tem ou pretende dar um curso voltado a essa parte de papelaria. Eu pretendo, sim, dar um curso, mas seria um curso independente meu, com mentoria, que eu acho que é uma coisa que funciona melhor. Então, pro ano que vem, eu tô planejando fazer um curso de desenho para iniciantes e para quem quiser aprender o meu processo criativo, né? Com mentoria, e também abrir na verdade, não é só papelaria, seria para impressos, coisas impressas no papel em geral. Então, tanto noções básicas de impressão, configuração de cor, para fazer print, adesivo, caderno. Então, seria mais voltado a isso, não necessariamente voltado a diagramar. Mas, assim, eu ia passar por um básico nisso. Mas, sim, diagramar tem muitas possibilidades e eu não sei, eu penso em fazer um curso voltado mais para todos os materiais e configurações, né, coisas nesse aspecto para quem nunca mexeu com isso. A próxima pergunta é como você aprendeu a usar o Photoshop, como você faz tantas coisas diferentes e dicas para quem quer continuar aprendendo. O Photoshop eu comecei a usar sem muita experiência na faculdade, porque a gente tinha que aprender esses programas Adobe para mexer e fazer os trabalhos e tal. Mas para desenhar mesmo, eu comecei com outro programa que vinha junto com a Wacom,
que eu não lembro agora qual que é o nome. Mas depois eu fui pro Photoshop e é bem intuitivo, assim, porque você sabe onde estão os pincéis, as cores, então eu só ia testando e aprendendo meio sozinha. E também vendo o processo de outros artistas no YouTube e no Instagram, a gente dá pra entender um pouco melhor, assim, como funciona. Só que, de fato, eu senti que eu fiquei bem melhor no Photoshop depois que eu comecei a fazer alguns cursos. Então, eu fiz meu primeiro curso de Photoshop na Doméstica, um curso Basics, que é o maiorzão, que tem bem detalhadamente sobre o programa, que é Photoshop para ilustração, que eu vou deixar linkado embaixo, não lembro exatamente o nome da professora, mas eu vou deixar o link do curso. Esse curso me ajudou bastante a entender o programa e as ferramentas e atalhos e tal. E conforme eu fui fazendo outros cursos de outros artistas, eu consegui entender o jeito que eles usavam o programa e eu fui aplicando também as coisas que eu gostava. Então, um curso que eu gostei bastante e me fez mudar algumas coisas do Photoshop é o curso de iluminação da Beer Brigja, que eu comecei a usar bastante. Ixi, como fala? Quando você coloca uma camada em cima, tipo, como se usasse de máscara, né? Comecei a usar bastante isso e bastante mais iluminação, assim, depois que eu fiz esse curso. Então, eu vou deixar os dois linkados embaixo. Mas, assim como qualquer coisa, é com a prática. E conforme você vai vendo experiência de outras pessoas, você vai tentando aplicar pra sua. Assim, pra facilitar o seu processo. Então, quanto mais você usa, mais rápida você fica, mais você consegue usar atalhos e deixar as coisas não gastarem tanto tempo. Então, essa é a dica. Uma coisa que também melhorou muito o meu processo no Photoshop foi assinar o Creative Cloud, porque antes eu não usava oficialmente o Photoshop, né, oficial, e era meio complicado porque eu tinha que, tipo, ficar tentando achar onde estavam os brushes, tinha que pegar de alguém um arquivo, eu tinha muito problema de fechar o programa do nada. Enfim, depois que eu assinei, eu consigo baixar todos os brushes, tipo, sempre tem atualização automática, então tá sendo muito mais prático pra mim. Além de sempre ter as novidades e ter, tipo, o tutorial de como funciona cada coisa, assim. Como eu fico fazendo tantas coisas diferentes? Eu gosto muito de estimular a minha criatividade com coisas diferentes, além da ilustração, que acabou virando meu trabalho. Eu acho que antes de virar meu trabalho, acabava sendo um hobby que era tipo uma fuga, assim, da rotina, então era muito bom. Só que a partir do momento que virou meu trabalho, eu comecei a tentar achar outros meios de estimular minha criatividade para não ficar sempre atrelado a obrigações, né? Eu sempre fui uma criança que fazia muitas atividades. Minha mãe sempre me estimulou a isso, né? Tipo, ela sempre levava a gente no museu, no teatro. Quando eu era pequena, eu fazia balé, coral, várias coisas, assim. E aí também fazia, tipo, atividades físicas, que eu sei que é uma coisa que também estimula bastante a criatividade, né? Hoje em dia tô meio parada nesse aspecto, mas quando eu era criança eu fazia muito isso. Depois, na época, assim, da adolescência, eu fiz piano, canto. E depois que eu me formei, eu comecei a ter interesse também em outras coisas, tipo bordado, tapeçaria, biscuit. Então, tipo, sempre quando eu tinha algum interesse, eu tentava buscar como eu podia fazer aquilo acontecer. Obviamente, sempre no orçamento baixo, assim, né? Eu não ia investir super em um negócio que eu nem sei se eu ia gostar. Então, tentava fazer e caso eu gostasse, eu investia um pouco mais. Então, tapeçaria, por exemplo, eu comprei alguns materiais básicos e gostei bastante, mas é uma coisa que, não sei, por enquanto não, não me despertou, assim, uma vontade de querer saber mais. Mas caso tivesse, eu com certeza veria cursos pra me aprofundar. A mesma coisa com as outras coisas. E então, tipo, eu acho que sempre tá consumindo coisas novas, né? Tipo, eu gosto muito de acompanhar artistas diversos
nas redes sociais, tanto tipo de cerâmica, tapeçaria, bijuteria, coisas assim, porque eu gosto de ficar acompanhando e caso me despertar alguma coisa, eu vou e tento fazer. Mas nas coisas que eu já faço, né, que são tipo a ilustração, a loja, o clube de assinaturas, tudo isso eu consigo fazer porque eu consegui me organizar para isso. Então, é o que eu sempre falo, tipo, é importante organizar e planejar, que aí é tudo possível. Então, se a gente organizar nosso tempo e nossos horários bem certinho, é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu gravei um vídeo, um podcast, né, na verdade, para os assinantes, que eu falo sobre essa minha rotina criativa e como eu tô incorporando coisas que estão melhorando a minha rotina e minha produtividade, mas não sacrificando o meu tempo de descanso. Então, tipo, hoje em dia eu trabalho muito menos e faço muito mais. Então, é uma coisa que é importante a gente tentar buscar para nossa qualidade de vida, né? Qual que era a última pergunta mesmo? Dicas para continuar aprendendo mais. Tipo, sempre estar indo atrás de cursos e também não consumindo coisas que você gosta sem necessariamente estar ligado à produção. Então, você vai ler um livro, vai e caminha. Enquanto você tá fazendo essas coisas, com certeza vão surgir inspirações, assim, porque a gente tem que viver a nossa vida, né? A gente não tem que ficar à mercê do trabalho. E vivendo a nossa vida, às vezes surgem ideias novas e interessantes e inovadoras pra gente deixar o nosso trabalho melhor. Então, essa é a minha dica. Agora eu vou para as perguntas do Instagram. A primeira pergunta é: estou aprendendo a desenhar. Tem alguma dica? Eu me adaptei melhor no Procreate. Eu nunca usei o Procreate, mas eu entendo que seja um pouco mais fácil a transição do papel pro iPad. E eu mesma comecei numa mesa digitalizadora pequena, sem tela. E assim, foi a maior parte da minha carreira com isso. E só depois que eu ganhei uma Cintiq, né, no Pixel Show Combat, eu não sei se vocês assistiram, mas tem no YouTube. E eu ganhei essa Cintiq e, sim, ela facilitou muito o meu fluxo de trabalho. Tipo, é muito mais rápido, né? Então, a minha dica é que bom que você tem um iPad e com certeza vai te facilitar bastante. E sempre tá treinando, tipo, o básico, assim, né? Todo dia tenta fazer uma ilustração, seja no iPad, seja no papel mesmo, para você estimular a sua prática, tipo, você considera isso como uma prática. E se você tiver condições, faça cursos, porque com certeza abre os olhos, assim, e a cabeça do jeito, tanto, assim, sobre a história da pessoa, então você vai se sentir inspirado pela história da pessoa, motivado, quanto também entender as técnicas e o jeito que ela trabalha, para você ver se certas coisas você consegue aplicar na sua rotina para melhorar o seu processo, né? Então, a dica é, continue desenhando, porque é só assim que a gente vai melhorar. A outra pergunta é: as ilustrações vêm de uma parte mais mental ou sentimental e como se concentra para transmitir? No começo eu tava pensando sobre essa pergunta e o que ela significa, mas eu acho que é tipo, se é uma coisa mais técnica, né, mais assim, objetiva, pensada nisso, ou se eu tento transmitir meus sentimentos nas ilustrações. E eu acho que é um pouco dos dois, mas assim, eu acho que eu preciso da parte técnica para conseguir transmitir as emoções que eu quero. Então, geralmente parte de uma ideia ou de uma emoção, às vezes parte também de uma coisa técnica. Por exemplo, eu vejo uma pose e eu quero incorporar a pose numa coisa que eu tô pensando. Mas com certeza essa parte de me concentrar e treinar para conseguir fazer isso é o jeito que eu consigo transmitir os meus sentimentos, né? Senão não seria possível. Então, tenho que aprender a técnica para conseguir deixar emocional. Não basta só ser emocional, pelo menos no meu caso. Eu sei que alguns tipos de arte é mais gestual, sim, transmite muito mais emoção, sem tanta técnica, né? Mas como eu faço uma coisa bem figurativa, eu preciso dessa outra parte. E o meu foco, assim, para conseguir transmitir exatamente o que eu quero numa ilustração, que nem sempre acontece, né? Mas é usar bastante, pensar bastante nas cores que eu tô usando e na composição para favorecer o que eu penso, tipo, o que eu quero passar para quem vê a ilustração. Isso é uma aula inteira do curso que eu tô escrevendo, o roteiro, então eu não vou dar muito spoiler, mas é basicamente isso, né? Dar uma estudada em teoria da cor,
o que cada cor pode significar, dependendo das combinações, quais composições podem valorizar tal coisa, enfim, dar uma estudada nessa parte. E com certeza a iluminação é uma coisa que vai favorecer muito se você quiser deixar uma coisa, tipo assim, se você deixar uma coisa mais escura, uma coisa mais clara, uma coisa mais com uma luz vindo de baixo, uma luz vindo de cima, isso vai favorecer muito para você construir um ambiente que você quer. A próxima pergunta é bem legal, que são canais do YouTube que você usa pra estimular sua criatividade e tal, né? Eu gosto muito de ver estúdio vlogs, eu sou, tipo assim, viciada, mas tem os meus favoritos, que eu não perco de jeito nenhum, que são gringas, infelizmente, tá, gente? Mas eu acho que é uma coisa que começou, assim, né, na gringa, e tá começando a vir mais gente, artistas brasileiros pro YouTube. Mas é que eu acompanho essas por muitos anos, assim. Então, eu gosto bastante da Lee Ellison, que ela trabalha muito com arte tradicional no papel. E eu acho isso incrível. Eu gosto muito como ela consegue fazer coisas soltas e gestuais, assim. E as cores que ela usa também são muito lindas. Então, essa é a primeira dica. Ela faz bastante estúdio vlogs mesmo, nada foge muito disso. A segunda, que eu gosto muito e que eu acho que ela faz estúdio vlogs, mas ela também foca nessa parte mais de artista, tipo, empresária, nesse sentido, assim, é a Chan, do Furry Little Pete's. Ela tem alguns vídeos que ela fala sobre livro ilustrado, sabe? Sobre lançamento de loja. Então, ela tem uma pegada um pouco mais não só acompanhando o dia a dia, que nem ali. Ali tem alguns outros, né? Mas eu acho que ela foca mais nisso. E eu gosto bastante. Deixa eu beber água aqui. Principalmente do jeito que ela grava e edita os vídeos dela. São, tipo, muito prazerosos de assistir, sabe? É muito bonito. Agora, pensando, assim, em canais brasileiros, um canal que eu gosto muito de assistir, pelo menos eu assisti a todos as lives, mas eu parei um pouco, é o do Vitor Boirin. Ele fala bastante sobre ilustração no mercado. Então, é uma coisa voltada para monetização, que eu acho bem legal para quem quer trabalhar com isso, né? E uma ilustradora que eu acompanho faz muito tempo e que grava bastante vídeo no YouTube. Eu não tenho acompanhado recentemente, mas eu sei que muita gente gosta de ver os vídeos dela, é a Marika Guinin, que ela trabalha principalmente com retrato em aquarela, assim, então ela tem muito vídeo no YouTube, então, se vocês, né, precisarem. E acho que o que eu mais uso pra criatividade não são nem os canais, são mais podcasts. Eu gosto muito de ouvir podcast, porque geralmente os artistas compartilham a história de vida deles e a experiência deles, e isso pra mim, não sei, sempre me dá uma motivada, assim, quando eu ouço. Então, eu vou recomendar alguns podcasts. Eu gosto muito do Creative Pep Talk, que é do Andy J. Pizza. Ele fala bastante sobre criatividade. Só que eu também gosto muito de ouvir os podcasts que são entrevistas com artistas que eu gosto. Então, o que eu gosto de fazer é ir no YouTube, pesquisar o nome do artista que eu gosto. Então, eu já fiz isso com a Lois e com a Beatrice Blue, que elas não têm canal no YouTube, assim, mas tem muito podcast de entrevista no YouTube. Então, eu fico ouvindo muito. E um outro podcast, tem o brasileiro, que eu já gravei um episódio, que é o Frila Podcast, que é pra frilas, não é só voltado à ilustração. E tem um outro que chama Friendly Unknown, que eu conheci alguns artistas legais por lá. E eu acabei de lembrar de outro, que é o Closer and Closer Podcast, que é o podcast da agência Closer and Closer, que tem tanto experiência com ilustradores, quanto também pessoas da agência, então, pessoas do mercado, que eu acho muito interessante de ouvir o lado deles. Então, ficam essas dicas para vocês. Agora, uma pergunta voltada à loja. Comecei a postar minhas ilustras agora. Você acha que eu já posso montar a minha lojinha ou espero o meu público crescer? Eu esperaria o público crescer, porque principalmente quando tá ligado à loja de ilustração, produtos ilustrados, eu acho que as pessoas acabam comprando por já ser fã das ilustrações ou conhecer o artista e querer apoiar ele. Então, eu acho que se você tiver uma base sólida de seguidores, é mais chance de você conseguir vender.
em vez de você investir um dinheiro nesses produtos e talvez não ter tanto retorno. Então, acho legal você investir seu tempo e dinheiro em construir o seu público primeiro e depois você abre a sua loja online. Que nem você pode fazer com, tipo, um clube de assinaturas, por exemplo. É legal você ter um público, né? Mas, por outro lado, se você quiser abrir essa loja pensando nela como uma loja mesmo, assim, tipo, quase independente do seu trabalho, se você tiver com um bom planejamento, se tiver dinheiro para investir, você pode abrir sem ter um público grande. Então, você pensa em lojas de papelaria e tal, que, tipo, as pessoas abrem essas lojas e não tem um perfil antes, né? Entende, né? Tipo, então depende do seu foco, eu acho. Tipo, se for um complemento de renda ou, tipo, algo que o meu começou como um complemento de renda e depois começou a virar um negócio de fato, eu acho legal ter um público legal, assim, um sólido. Não sei exatamente quantos seguidores é legal ter, mas uma dica é você abrir uma enquete e perguntar para as pessoas se elas comprariam coisas com suas ilustrações e ver quantas pessoas respondem, para você ter uma noção de se vale a pena ou não. Uma pergunta que, né, vou responder só para responder, mas que programa você usa? E eu uso o Photoshop, que é o que eu tô usando aqui, e às vezes uso o Illustrator para fazer produtos da loja, mas para ilustração mesmo eu gosto muito do Photoshop. Tem 2 perguntas sobre brushes. Uma é se eu compro meus brushes e outra é como eu escolho o pincel em cada ilustração. Os brushes eu baixo, porque eu assino o pacote, né, o Creative Cloud. Então, eu já posso baixar qualquer brush oficial da Photoshop e eu baixo de graça, porque eu já pago, né? Então, não é de graça. Mas... Então, eu baixo os brushes, eu tenho o pacote do Kyle completo e eu tenho uns outros brushes que eu baixei na Doméstica. A Doméstica, vários cursos de ilustração, os professores disponibilizam os brushes deles. E, às vezes, a Doméstica abre gratuito, né, alguns posts e tal. E nessas vezes eu baixei alguns brushes também. Mas eu sei que tem vários artistas que vendem os brushes deles, porque assim, na verdade, você pode criar o seu próprio brush, né, no Photoshop. Você pode pegar um brush simples e deixar ele super diferente nas configurações do brush. Então, vale a pena você tentar fazer isso também. Tipo, você vai mexendo cada configuração e ver se você consegue, né, fazer uma coisa, ou você pode comprar de artistas que você gosta, que geralmente não é um preço muito caro, mas eu nunca comprei, assim, desse jeito. Então eu baixo, e o jeito que eu escolho os meus brushes é testando. Então, tipo, eu baixo um pacote, testo vários, tipo assim, tem muito brush, então eu testo uns que no swatch, que é a parte que dá uma previsão de como que vai ser, eu dou uma testada, né, vejo os que eu gosto, e aí eu favorito, pra ficar eu deixo numa pasta, né, de favoritos na parte de pincéis do Photoshop, pra eu não ter que ficar procurando depois, mas... eu já tenho, né, os meus favoritos. Mas assim, dá pra fazer com os brushes básicos. Tipo, o ruído e a pintura eu faço com os brushes mais básicos do Photoshop, que é o Hard Round e o Soft Round. Às vezes, quando eu quero usar outras texturas diferentes, aí eu vou procurando, né? Mas, como eu já tenho esses favoritos, eu acabo usando eles. Eu não mudo muito pra uma ilustração pra outra. Mas de vez em quando eu gosto de pegar um tempo e ficar testando brushes novos. E é uma coisa que eu fiz bastante quando eu tava brincando com o sketchbook digital pra testar brushes novos. Então, é meio que isso, né? Tirar um tempinho pra você buscar coisas novas. E a última pergunta, 2 perguntas sobre paleta de cores, que é como você escolhe sua paleta de cores e como você pensa nas combinações que vão ficar agradáveis. Eu tenho uma paleta de cores já definida, que fica ali no cantinho no meu Photoshop, escrito papoulas, que são as cores que eu mais gosto de usar nos meus trabalhos. Isso eu fui descobrindo, assim, sempre desenhando e testando várias cores, e eu fui meio que vendo um padrão de cores que eu sempre usava, né? Mas uma dica é você entrar em sites tipo Adobe Colors ou Colors, eu acho, que você consegue montar paletas de cores esteticamente agradáveis e testar fazer ilustrações com elas, né? Hoje em dia eu tô bem mais livre dessa minha paleta do que antes. Antes eu
me prendia muito essa paleta para poder entender mais como que é o processo de pintura e de escolha de cores. Eu resolvi me limitar para poder aprender. Agora eu já tenho bastante liberdade e eu acabo escolhendo a paleta de acordo com a sensação que eu quero passar na ilustração, que nem eu já falei antes. Mas umas coisas que eu também faço às vezes eu tô no Behance ou no Instagram mesmo e eu acho alguma coisa, seja foto, ilustração, cena de filme, que eu gosto muito, muito das combinações de cores, eu testo também. Então, eu acho que tanto você se conhecer como artista, quanto você sempre tá buscando referências novas, assim, vai te ajudar a brincar com cores, né? Porque eu não acho que nada precisa ser definitivo. A gente não precisa fechar uma paleta de cores e decidir que é só isso que você vai fazer. Tipo, você é livre pra testar a sua arte do jeito que você quiser, né? Bem, essas são as perguntas que eu resolvi responder nesse vídeo. Muito triste, o áudio do meu vídeo original não tá bom, porque durante o vídeo eu comentei coisas que eu tava desenhando, né? Tipo, o cabelo de sei lá quem, o chapéu de sei lá quem, mas eu não consigo salvar esse áudio, então vai ser esse meu áudio por cima. De novo, eu queria agradecer muito aos assinantes, tanto que apoiaram um mês só, quanto que continuam apoiando todo mês, desde que eu comecei. Muito obrigada. O apoio de vocês me ajuda a ter paz, assim. Tipo, eu sei que pelo menos esse dinheiro eu vou ter por mês, sabe? Me ajuda bastante. E me dá a possibilidade de tirar tempo para fazer conteúdos gratuitos para vocês, tanto no YouTube, quanto postar minhas ilustrações no Instagram, tudo isso. Tô gastando tempo, mas é de graça, né? Vocês recebem de graça. E é graças aos assinantes, as pessoas que compram na minha loja e que me ajudam financeiramente. Então, se você tem interesse, considere me apoiar. Os links vão estar embaixo. E eu sempre posto vídeos diferentes e exclusivos lá para os assinantes. E esse vídeo eu resolvi liberar aqui para o YouTube para vocês verem um pouco de como é o meu processo e também verem os meus assinantes sendo desenhados por mim. Vou deixar também uma pintura rápida, assim, porque não deu tempo de gravar tudo, para vocês verem como ficou pintado. Então, só para vocês verem, né? Não ficar só na parte do esboço. Então é isso. Se você gostou, deixa um comentário, deixa um like e até a próxima.